Vamos dar início ao nosso culto, em nome de Jesus, culto de sábado. Nós já desejamos a você, que você possa louvar a Deus, que você possa render louvores a Deus. Vou abaixar um pouquinho aqui. Aí, pronto. Possamos louvar ao nosso Deus, dar louvores a Ele, porque Ele merece toda adoração. Amém? É uma pequena leitura com o presbítero Gedeon. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que nosso Deus seja exaltado, que o nosso Deus seja glorificado, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Amém? A leitura da palavra de Deus, palavras encorajadoras do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, nos instantes finais da vida do apóstolo Paulo, que traz a nós uma mensagem confortadora de muita esperança. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 até o 8, que diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Amém. Deus seja louvado. Neste momento, nós vamos orar ao nosso Deus, pedir a presença dEle no momento dos louvores e também daqui a pouco no momento da palavra, que possamos receber no nosso coração o nosso Deus. Amém? Santo Deus eterno Pai, Senhor Jesus, nós te glorificamos, Senhor, e bendizemos seu santo nome, Senhor, porque tu és bom, a tua misericórdia para sempre. Ó Pai, neste momento, Senhor, vamos abrir as nossas bocas para te adorar, para te louvar, Senhor Jesus, que possamos, Senhor, adorar a ti, Senhor Jesus, na beleza da tua santidade, Senhor Jesus, reconhecendo a ti, Senhor, como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Abençoa, Senhor Jesus, a cada irmão, Senhor, que possa abrir seu coração, a sua mente, Senhor, para este momento, Senhor, para te exaltar e para te glorificar. Abençoa, Senhor, presbítero Dias, Senhor, nos trará uma palavra, Senhor, de encorajamento, Senhor, a cada irmão. Todos que estão Ó nos Pai, ouvindo, ó Pai, ouve as nossas sejam orações, alcançados ouve o pela nosso tua clamor, misericórdia que tu e possas pela tua abençoar infinita cada pessoa, a cada visitante, Senhor. receba toda Nós a te nossa louvamos, adoração Senhor, e bendizemos em o o seu nome santo de nome, Cristo Senhor Jesus, Jesus. para a Amém. tua glória e para o Glória teu a Deus. louvor. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, a paz do Senhor para todos nesta manhã. A paz do Senhor, tia Isabel. A paz do Senhor, Dona Ruth. A paz do Senhor, Osias Cunha. A paz do Senhor para todos. Vamos agora louvar ao Senhor Jesus. Vocês aí também nas suas casas, louvem conosco com muita alegria e com bastante entusiasmo. O primeiro louvor desta manhã é o hino 10 do Brado de Júbilo, Trabalho Cristão. 10. Subir ali ou aqui?
servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para fontes sedentos com pressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, em real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Louvado seja Deus. Com esperança, fé e a graça do nosso Senhor Jesus, que nós vamos vencendo cada dia na nossa vida, né? Nós vamos vencendo as lutas, as tentações, tudo, até um dia estarmos juntos com o nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, Queco. A paz do Senhor, minha irmã. Bom dia. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos nesta manhã. Que abençoe todos os visitantes, todos os nossos irmãos em Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui celebrando a Deus junto com vocês. Que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. E sigamos louvando e bendizendo o nome dele. O próximo louvor agora é Nossa Fé é a Vitória. Que eu diverti. Nossa fé é a vitória que vence o mundo, nos faz viver de glória em glória, vencedores em Jesus, nos faz viver de glória em glória, vencedores em Jesus.
nesse mundo, através de Cristo que nos faz vencedores. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Cléo, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada pela presença todos os dias aqui conosco. A irmã Cléo é a irmã do pastor Geraldino. Geraldino. E o Queco tá mandando um abraço, dizendo que tá com saudade da gente. Vem visitar a gente, Queco. Mandou um abraço para o presbítero Gideon. Obrigado. Que possamos juntos sempre adorar ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Próximo louvor agora é o hino 146, do Brado de Júbilo, Rica Promessa. O novo é 148. É o novo? É 148. No Brado Novo é o número 148. Salvador, Jesus, nosso Rei,
Muito bem. Novamente, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que todos estejam desfrutando de saúde, de alegria, né, de paz. Mesmo nesses momentos em que nós estamos vivendo o isolamento social, mas nós temos a certeza que estamos desfrutando, né, da comunhão uns dos outros, porque nosso Deus, nosso Jesus Cristo é que nos une neste amor. Por isso nós estamos aqui hoje para compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Estaremos fazendo uma leitura, né, Lamentações, capítulo 3. Nós estaremos lendo a partir do versículo 19. Né, os irmãos vão localizando em suas Bíblias, Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 19, que assim está escrito: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Oremos. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, pedimos a Ti, ó Pai querido, perdão dos nossos pecados e fraquezas. E neste momento pedimos a unção do Teu Santo Espírito, para que nós possamos aqui transmitir, Senhor, a Tua palavra, que ela fale primeiramente comigo, meu Pai querido, para que eu possa transmitir aos demais, ó Pai querido, a Tua palavra com fidelidade, conforme ela está escrita aqui, ó Pai querido. Suplico a Ti, Senhor amado, sabedoria dos altos céus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, né, vamos dar continuidade à série de mensagens que é Igreja, né, vida e comunhão dos filhos de Deus. Hoje vamos falar encorajem-se e animem-se uns aos outros. Né? Esse texto que a gente acabou de ler, ele narra aqui, o povo ali estava vivendo um momento de muita dificuldade. Talvez igual estamos vivendo hoje, cercado. Hoje nós não estamos cercados pelos inimigos, mas nós estamos cercados por um vírus, aí, por uma pandemia, por um caos que nos obriga a ficar dentro das nossas casas. Quando o profeta Jeremias ele escreveu, a cidade de Jerusalém havia sido desolada, havia ficado sitiada e havia ali uma destruição em massa. Por isso ele quis trazer à memória, apesar de todo aquele caos em que estavam vivendo, de toda aquela tragédia, de pessoas que foram transportadas para a Babilônia, a cidade destruída e as famílias também desfaceladas. E ele estava dizendo aqui ao Deus, né, ele estava dizendo ao povo, e falando com Deus, mas exortando, animando o povo, que a memória dele lembrava, só tinha, enfim, em vista o veneno, a aflição, o absinto, que é algo amargo, né? E a alma, ela continuamente recordava e se abatia, né? Por causa de toda aquela ação. Mas ele falou com muita firmeza: mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Esse aqui, irmãos, é um bom texto para a gente encorajar e animar uns aos outros. Porque muitas vezes a gente só se lembra das coisas ruins, só se lembra das tragédias, e se esquece que realmente, apesar de tudo que estamos vivendo, a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Ela está todos os dias,
todas as manhãs renovando, né? Muita gente pega esse texto aqui e fala que a palavra do Senhor é nova a cada manhã. Não é isso que está escrito. Está dizendo que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos e elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Então, apesar de estarmos aí vivendo num momento de pandemia, num momento de muita angústia, de muita incerteza do que vai acontecer amanhã, nós temos o dever, a obrigação de estar animando uns aos outros. E foi isso que o profeta fez. Em todo aquele povo que estava ali, os que tinham sobrado, ele disse assim: eu quero trazer à memória algo que me dá esperança. Não é só lembrar das coisas ruins, lembrar das tragédias, lembrar das mortes, né? Lembrar do sofrimento. Falou, algo que me dá esperança, quero trazer essa memória, o que me pode dar esperança, que é a misericórdia do Senhor, né? E muitas vezes a gente prefere ficar batendo na tecla que só a tragédia que aconteceu é que você tem que ficar aí martelando, falando. Não é isso, né? Tudo tem um propósito na nossa vida. Então, o profeta aqui, ele exortou bem, ele falou bem com aquelas pessoas, né? Vamos memorizar que apesar de tudo isso aí, a misericórdia do Senhor, ela não tem fim, ela é por nós, não é? Nós vamos ver alguns textos da palavra de Deus, irmãos, né? A respeito do encorajamento, né? Muitas vezes a gente tem um certo costume, né? Fala, mas o que é encorajamento, né? Encorajamento. A palavra encorajamento, ela vem de você dar ânimo às pessoas, de você dar coragem às pessoas, né? Falar com vivacidade, para que as pessoas não desistam. E é isso que Jeremias fez. Ele encorajou as pessoas a que tivessem ânimo, que confiassem na misericórdia do Senhor. Então, dar dinamismo a tudo aquilo que está acontecendo, nas suas palavras, com que a pessoa ela seja dinâmica, não se entregue, não ceda por qualquer coisa. Então, e também cobrar esperança das pessoas, que elas não desistam, né, nessa caminhada em que estamos vivendo, que muitas coisas acontecem de ruim, mas muitas coisas de bom acontecem em doses muito mais dobradas, quantidades maiores do que as coisas ruins, né? Então o que nós temos que fazer, irmãos, né? Temos que ficar na expectativa, né, sempre alerta, e ajudar uns aos outros, porque essa é a vontade do Senhor, não é? O apóstolo Paulo, ele escreveu assim para todos os irmãos, né? Que o Deus da esperança encha vocês com toda alegria e paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, ele com certeza, ele estava animando alguns irmãos que estavam vivendo uma situação ali um tanto complicada, né? Os irmãos ali da igreja em Romanos, ali capítulo 15, o versículo 13. E foi isso que ele fez, né? Tem algumas ilustrações que eu quero dividir com os irmãos para a gente enriquecer aqui a nossa mensagem, né? Como a gente tem que mudar um pouquinho a versão dos textos que nós temos, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Haviam 3 grupos de pessoas, né? Imagine aí que você está na sua escola, na sua escola, um colégio muito grande, e você precise ali há uma competição. Tem uma competição ali em andamento e são colocados 3 grupos de pessoas, né? 3 grupos de rapazes, talvez de mulheres, mas aqui vamos colocar como 3 grupos de rapazes, né? De todas as faixas etárias, a partir daí. E havia uma competição e o grupo que ganhasse essa corrida, ele seria o vencedor. Só que num dos certos grupos, né, o seu líder, ele percebeu que havia algumas pessoas que não teriam 50% de chance
de chegar até o final dessa competição, dessa corrida. E ele ficou ali imaginando, né? Digamos que num grupo aí de 50 jovens, ali metade ou menos da metade, um pouco, não tinha condição de correr todo aquele trajeto, né? Tudo aquilo que foi demarcado, aqueles quilômetros, né? E havia alguns que eram muito bons e que com certeza no momento da largada eles sairiam disparada e chegariam em primeiro, né? E o que esse líder fez? Ele pegou a metade desse grupo que corria bem, né, dividiu ele no meio, né? E ele pegou e colocou metade na frente, né, e colocou aqueles que não tinham muitas condições e colocou no meio e colocou a outra metade do outro grupo que era muito bom na retaguarda, né? E assim ele foi, né, bolou essa estratégia e no dia da competição, no momento da largada, os 3 grupos saíram e esse grupo também, né? Os 3 grupos saíram, esse também, com aquelas pessoas que corriam bem, iam na frente, aqueles que não eram tão bons ali no meio e os outros que eram bons também atrás, né? Qual foi a estratégia dele, né? Aquelas pessoas que estavam correndo na frente, né, eles estavam abrindo o caminho. Aqueles que não tinham tanta disposição assim, força física, eles olhavam para aqueles seus companheiros que estavam lá na frente e eles tentavam alcançar. E a outra parte do grupo que era muito bom também, né, eles estavam na retaguarda e eles impulsionavam, né, impulsionavam aqueles do meio a alcançar os da frente, né? E eles iam dando um incentivo para que eles não perdessem os seus companheiros de vista. E assim foi feito, não é? E o resultado é que o pior grupo que tinha nessa competição, ele foi o vencedor. Ele foi o vencedor dessa competição. Por quê? Porque usou-se a estratégia do encorajamento, né? O grupo corria na frente, ele arrastava, e o de trás, ele empurrava aquelas pessoas que eram do meio, faziam com que eles não perdessem o foco. O da frente era, digamos assim, a esperança que aqueles do meio tinham que alcançar, e os de trás é o que encorajavam, né? E esse grupo ele acabou sendo o que venceu aquela competição. O grupo que era considerado, no contexto geral da competição toda, o pior grupo que tinha, que não tinha a mínima condição. Por quê, irmãos? Porque houve um engajamento de todos os membros em encorajar e animar uns aos outros. Os de trás gritavam, força, corre, não percam eles de vista. E o da frente corria mais ainda, né? Para poder os outros também sentirem que eles também tinham condições de chegar até onde eles estavam lá. Pois muito bem. Isso é importante para a gente, irmãos, né? Sempre ter em mente aquilo que está lá na frente. Nunca perder o foco daquilo que é o nosso objetivo, não é? Então nós temos que fazer o que, irmãos? Porque existem momentos em que nós podemos encorajar uns aos outros, né? E são esses momentos que a gente nunca pode deixar passar essa oportunidade. Nós temos que sempre lembrar que o encorajamento é a esperança, né, que outras pessoas precisam. E nós devemos dizer da mesma forma que o profeta Jeremias fez, quando ele olhou para o povo desanimado, e ele disse, né, o que eu li na leitura de introdução, né, trazer à memória o que pode dar esperança, né? E muitas vezes a gente não faz isso. Nós temos às vezes o péssimo costume de falar, isso aí não tem jeito não, né? E espera passar, um dia melhora. E não dá uma palavra de incentivo para a pessoa, né? Os irmãos se lembram de quando Moisés enviou lá os espias para ver a terra que havia sido prometida para o povo, mas tinha que fazer uma sondagem ali, ver como que eram. E as pessoas foram. E só 2 pessoas voltaram animados, foi Josué e Caleb. Porque os outros, eles olharam
para os habitantes da terra, e eles eram homens enormes mesmo, mas aqueles 10, né, os que não tiveram aquela esperança, eles falaram, a gente perto deles é como formiga, né, somos miudinho. Né? Mas Josué e Caleb, eles tiveram uma outra visão de tudo isso. Eles voltaram animados e com certeza eles animaram na conquista da terra. E todos aqueles que não tiveram essa coragem de animar e animar uns aos outros, né, eles não desfrutaram. Né? Somente dois pôde ver e esperar em Deus, que Deus, ele com certeza, ele ia estar junto com eles nas batalhas da conquista, e eles iam desfrutar, né, daquela terra. Só essas pessoas tiveram então esse privilégio. Né? Então eles souberam encorajar os seus companheiros, né, no meio de um bando de pessimistas. E por fim só eles desfrutaram das bênçãos que os pessimistas não viram. Eles só olharam as dificuldades. Ah, mas a terra é boa, mas lá já tem gente que mora lá, e são gigantes, né, e tal. Será que Deus vai dar isso mesmo para a gente? Né? Então, são pessimistas. Né? Então, nós temos que fazer o quê, irmãos? Né? Não devemos nunca ser pessimistas, né? Mas sempre encorajar as pessoas a não desistir, a lutar por aquilo que elas, não vou dizer que elas mereçam, mas por aquilo que elas almejam. Né? Tem uma frase antiga, uma frase de para-choque, que diz assim, né? Eu me esforço e Deus me dá o que eu mereço. Né? Deus me dá o que eu mereço. Não é aquilo que eu acho que eu mereço, aquilo que Deus acha que Ele vai me conceder. Aquilo que, pelos meus esforços. Né? Mas eu que luto, eu vou só lutar. Mas Deus é que vai me recompensar. Né? Segundo a vontade dEle. Não é? Uma coisa importante, irmãos, que eu até ontem tive que fazer algumas pesquisas, pedir ajuda para os universitários, meio nas carreiras, né? Pedi ajuda aí para a Amanda, pedi uma ajuda para o pastor Geraldino para me ajudar em algumas pesquisas que eu precisava encaixar nessa mensagem de hoje, de encorajar e animar uns aos outros, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam com semblante caído, triste, em meio a qualquer situação, e já pensa logo no ruim. Mas lá em Provérbios, né, está dizendo assim, que o coração alegre, ele é um bom remédio. Provérbios 17, versículo 22. Né? Que esse coração alegre, ele dá ânimo para as pessoas, dá ânimo para o próprio possuidor do coração, porque ele vai ter sempre um semblante alegre, e a pessoa que está do lado, que está trabalhando com ele, que está na igreja com ele, que está caminhando com ele, que está dentro de um ônibus, de um trem, ou seja lá, em outra condução, em qualquer situação, a pessoa, ele vai estar transmitindo ali uma esperança, uma vivacidade, um dinamismo para a pessoa. O coração alegre, diz lá, que ele, em outra versão fala que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Tem um outro versículo que fala que o coração alegre aformoseia o rosto, deixa a pessoa bonita. Isso é importante, irmãos, para a nossa vida, não é? Nós temos que fazer isso. Não sempre falar, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que não ia. Isso nunca, irmãos, isso a gente nunca consegue fazer com que chegamos a lugar nenhum, né? E é importante, né? Ontem, fazendo aí uma breve consulta, eu tinha lido o texto, mas são textos que a gente faz tempo que não lê, né, e que a memória também já não é 100%, né? E na questão de se animar, né, nas situações, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 35, que fala lá, né, a celebração da Páscoa, quando Josias, né, o rei Josias, fazia um tempo já que ele tinha assumido lá o trono, né, o reinado, ele foi encontrado então ali o livro, né, e foi consultar a profetisa, e eles então descobriram coisas que o povo, a nação não fazia, que o povo não fazia há muitos anos, não é? Então, Josias, ele celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e então mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês.
e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, né, e estavam consagrados ao Senhor. Na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga nos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Então, eu até fui fazer umas consultas com o pastor Geraldino, porque ficou na memória, nossa, há quanto tempo eles estavam aí sem esta celebração ao Senhor, né? E nas nossa conversa ontem, pelo WhatsApp com o pastor, aproximadamente, irmão, 75 anos sem a presença, né, do que o povo estava afastado de tudo isso aqui, né? E com certeza, ainda havia os sacerdotes, estavam todos lá, mas todo mundo desanimado. E aqui diz a palavra do Senhor que ele animou os sacerdotes a servirem na casa do Senhor, né? Isso me fez recordar também que quando Esdras, né, na restauração, quando voltaram lá de Jerusalém, também, que os levitas, aqueles que cantavam, eles foram tudo embora, porque não havia condições, né? E Esdras, ele restabeleceu tudo isso novamente e animou as pessoas a servirem ao Senhor novamente. Aqui, ele passou, até foi feita uma divisão do trabalho, e falou que os sacerdotes, eles deveriam com alegria voltar a servir na casa do Senhor, né? E os levitas que ensinavam também, que estavam consagrados, dividir, falou, vocês agora ponde a arca na casa do Senhor, né? E já não tereis essa carga sobre vocês. Vão dividir, vão se animar, vão trabalhar, vão festejar o Senhor. E celebraram a Páscoa. Fizeram uma grande festa ali e foi muito animada. O Senhor se agradou do trabalho. Irmãos, né? Aproximadamente 75 anos o povo estava distante, né? E aqui o rei, ele animou os sacerdotes, animou o povo a voltar e renovou o concerto com o Senhor. Isso é importante, irmãos, para nossas vidas, que muitas vezes a gente não tem esse papel de animar as pessoas, né, a fazerem novamente o seu concerto, o seu trabalho com o Senhor nosso Deus, né? Então, é preciso a gente fazer esse tipo de trabalho na nossa vida, em ajudar uns aos outros, servir uns aos outros, né? Ajudar eles a ter ânimo, a voltar a trabalhar. E eu fico imaginando, irmãos, né, que muitas vezes nós não ajudamos os nossos irmãos, até os nossos carnais, né, e nem os nossos irmãos de fé, a praticarem coisas boas, a voltarem a antiga aliança, aqui no caso, porque haviam quebrado uma aliança. Quando eu disse aliança, né, não é fazer tudo de novo, mas é refazer o pacto com Deus, renovar a aliança com Deus que eles haviam quebrado. E hoje a gente pode encontrar um irmão, né, uma pessoa que está distante do Senhor e não anima ele, não encoraja ele a voltar para os caminhos do Senhor, né? Simplesmente fala assim, talvez isso aí nem tenha muita chance, não, né? Não tenha muita, não tem muita convicção do que ele quer. Mas nós temos que fazer isso, irmãos, encorajar e animar uns aos outros. Uma coisa, irmãos, servos de Deus, e que temos a missão de encorajar e animar os nossos irmãos, vou dizer algumas coisas aqui que a gente não deva fazer. Nós estamos vivendo um momento de muita incerteza, somente no nosso país, né? Tem muita coisa que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E devido a essa enfermidade, né, e pode acontecer também outros tipos de enfermidade, outros tipos de problema. E muitas vezes os nossos irmãos, eles nos procuram, né? Um procura o outro para procurar muitas vezes um ombro para chorar, né? Para contar o seu problema, né?
para contar da sua dor, para contar daquilo que ele está sofrendo e precisando de uma palavra amiga. E às vezes a gente faz o seguinte, a pessoa contou para a gente um problema, uma dificuldade, ou uma questão da perda de um ente querido, e a gente conta para ele o dobro daquilo que ele sofreu. A gente conta, mas eu também, sabe? E ao invés da gente ajudar aquela pessoa, a gente joga ele mais no buraco, mais na tristeza. A pessoa vem falar, puxa vida, né? O irmão me ajuda aí, eu estou com uma enfermidade de um membro da família, alguém que está internado, né? Aí você, em vez de ajudar ele, fala, então é que também o meu amigo lá está numa situação pior do que o seu amigo, eu não sei o que fazer. Não faça isso, irmãos. Né? Quando alguém te contar uma dificuldade, problema, seja de enfermidade, seja de falta de alguma coisa, nunca diga um problema maior para ele. Apenas ore com ele. Tenha palavras, né, de ânimo para ele, palavra de encorajamento para ele. Né? Nunca diga aquilo que vai deixar a pessoa mais ainda complicada. Né? Pelo contrário, diz aqui a palavra do Senhor, né? Em Hebreus 3, versículo 13. Pelo contrário, anime-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido, né? Pelas dificuldades, pelo engano, pelo pecado, pela dor. E às vezes a pessoa ela só quer um ombro para chorar, para desabafar, e a gente acaba colocando ela numa situação pior ainda, irmãos. Né? Isso não façam isso. É igual aí nas redes sociais, no WhatsApp, né, no Face, né? Alguém coloca lá pedindo uma oração, um aconselhamento, né? Em seguida alguém já joga um bruta de um texto em cima, já abafa aquela mensagem que aquela pessoa daquela que ele está pedindo, com a esperança de que alguém vai ajudar ele, né? E às vezes a pessoa coloca lá um texto que deixa a pessoa mais para baixo ainda, porque conta um problema maior do que o que ele está vivendo. Isso não se deve fazer, mas faça como Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que pode nos dar esperança. A misericórdia do Senhor, irmãos. A misericórdia do Senhor é que ela é viva, ela vem todos os dias, toda manhã ela é nova para a gente. Né? Faça isso, irmãos. Né? Tenha isso em mente. Nunca diga que os seus problemas é maior do que os problemas. Um outro texto aqui, muito interessante para a nossa mensagem desta manhã, de se animar uns aos outros. Eu vou lá em Paulo, né, ver o Paulo estava numa situação bem complicada. Mas antes vamos voltar à história agora, voltar à história do nosso Brasil. Né? Quando eu disse que pedi ajuda aos universitários, eu não me lembrava qual era o ano de uma certa guerra que o nosso país viveu, né? E a Amanda me ajudou aqui, foi ano 1866. O Brasil travava aí uma guerra com o Paraguai, chamada Batalha de Tororó. Né? Aí eu me lembrei, olhando lá em algumas coisas, que a professora nossa lá do segundo ano, terceiro ano, primário, isso faz muitos anos, né? Que Duque de Caxias, parece que o exército brasileiro ele estava numa situação em desvantagem, parece que estava perdendo a guerra, não tenho certeza, mas ele estava numa situação bem complicada, né? E eis que o Duque de Caxias, agora não lembro o nome dele inteirinho, né, mas é conhecido como Duque de Caxias, né, diz que ele gritou bem alto com a tropa dele, né, e falou, quem for brasileiro me siga. Né? E aquilo deu ânimo para o exército, para a tropa que ele comandava, né? E eles foram e venceram a guerra. Ele falou desse jeito, né? Quem for brasileiro me siga. Ou seja, ele deu um ânimo ali, ele deu foi uma fala de entusiasmo para as pessoas, né? Para os seus comandados. Ele não falou seu bando de frouxo, não. Ele falou, quem for brasileiro me siga. Então eu falo assim, irmãos, quem for filho de Deus, quem é cristão, animem-se uns aos outros. Nunca digam a palavras pejorativas, mas animem-se uns aos outros
porque é isso que nós precisamos de ouvir nesses dias de crise. Muitos nossos irmãos, né, aí com problema de depressão, problema de ficar trancado em casa, problemas de saúde, problema de desemprego, de falta de recursos, e às vezes a gente não anima as pessoas, né? Às vezes, irmãos, infelizmente, a gente foge, né? Eu estava ouvindo o pastor, a pregação do pastor na quinta-feira, né? O nosso presidente, o Aldemilson, né? E eu fiquei um pouco até triste assim, com a quantidade de pessoas que estavam assim. Não tinha muita gente. Se nós temos aí em torno de 70, 80 mil, não sei quantos nós somos, né? Mas pouquinha gente. E ele disse assim, desse jeito, né? Que muita gente busca hoje nas igrejas apenas entretenimento. Não quer palavra, né? Muitas vezes as pessoas vivem em dificuldades também porque buscam entretenimento, não buscam uma palavra, né, que possa encorajar essa pessoa. E a pessoa que tem o dever também de estar encorajando, muitas vezes ele oferece para as pessoas entretenimento, né? Entretenimento não encoraja ninguém, irmãos, né? O que encoraja as pessoas é alimento sólido, porque dá força, dá sustância, né? dá equilíbrio para a pessoa. Então nós, como servos de Deus, como crentes, nós temos que fazer isso. Buscar na palavra de Deus, né, a sabedoria para poder encorajar os irmãos, né, para poder dar forças. E muitas vezes, irmãos, a gente acaba fugindo. Você que está se sentindo fraco, você que está se sentindo com problema aí na sua casa, né, aí no seu convívio familiar, né, não fuja, né, não fuja do problema. Né? Não deixe de participar dos cultos por causa disso. Não deixe de participar das programações de sua igreja. Não busque entretenimento, mas busque sim, busque encorajamento com os seus irmãos. Né? Porque se a gente se isolar também dos nossos irmãos, se a gente não buscar encorajamento, irmãos, aí fica difícil para a gente. Porque se lembram de quando eu sempre falava na igreja a respeito de uma fogueira, né, que você junta bastante pedaços de madeira ou gravetos, né, junta bastante e coloca fogo ali e eles formam um fogaréu. Mas se você puxa, vai tirando as madeiras, você vai separando tudo assim, ó, fica um para lá, para um, nós chamamos de tição lá no sítio, né, na roça, tição de fogo, puxa para lá assim, ó, tudo longe do outro, a tendência é se apagar. Isso acontece com a gente, né? Não é porque nós temos um momento de pandemia que nós não podemos estar congregando que a gente vai ficar tão distante dos outros. Nós estamos aqui, ó, nas redes sociais. Eu estou falando e vocês estão ouvindo. Quando for amanhã, eu vou estar ouvindo e alguém vai estar falando. O pastor vai estar falando, né? Ou um presbítero, um diácono, ou um outro irmão estará pregando. Assim nós temos que estar juntos, irmãos, né? Assim nós estamos encorajando uns aos outros a tomar a nossa cruz e seguir o nosso caminho em direção à terra prometida. O próprio Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Então se nós se isolarmos de tal forma que não buscarmos encorajamento, não buscarmos a força na palavra do Senhor, se não buscar quem me pode dar um empurrãozinho, né, como aqueles soldados, que eles empurravam aqueles que estavam no meio, e os do meio eram brigar, correr para alcançar os da frente, eles davam ânimo. Nós temos que fazer isso, irmãos, né? Nós somos irmãos, né? Vamos nos encorajar, vamos nos animar uns aos outros, não é? Para que nós não venhamos a ficar sozinhos, né? Tem alguém fala que uma corda uma corda simples ela quebra, mas se ela for trançada, ela não quebra, ela não rebenta. Eu não sei como que é a frase, ela não completa, mas que assim, a corda que tem várias dobras, ela nunca se arrebenta. Nós somos assim, irmãos. Temos que nos juntar, temos que estar encorajando uns aos outros, dando força uns para os outros, né? Tem um texto aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, capítulo 27, aliás, né?
em que estavam vivendo aqui uma situação difícil, né? O apóstolo Paulo preso, né? Algemado, amarrado, não sei de que forma eles eram transportados, e eles estavam indo para Roma, me parece, né? E no meio do caminho, lá no meio do mar Adriático, né? Houve tempestade, e eles já estavam alguns dias, parece, já naquele temporal no mar, o navio era lançado de um lado para o outro, até que o pior aconteceu, né? E eles lançavam aqui o prumo para achar se achava terra lá embaixo, né? O fundo. E quando eles conseguiram alcançar ali umas 20 braças, né? Depois eles alcançaram os 15 braças de profundidade, e eles tinham medo que o navio fosse jogado para cima das rochas, né? Enfim, irmãos, e as pessoas estavam num desespero tão grande, tão desesperados, porque eles temiam que eles iriam morrer ali, caso o navio naufragasse, né? E Paulo, ele tomou uma atitude, irmãos, né, que poucas pessoas tomariam, e poucas pessoas tomam também nos dias de hoje, porque normalmente cada um quer salvar a sua pele. E tem aí, né, um palavreado, um chavão, um ditado antigo, que fala assim, que é cada um por si, Deus por todos, né? Mas a Bíblia não ensina assim não, né? Então Paulo, sendo mesmo prisioneiro, sabendo que ele estava sendo transportado para ser julgado e ser levado à morte, né? Paulo rogava, ele implorava, ele animava as pessoas, né, que se alimentassem. E dizia assim, hoje é o 14º dia em que esperando estais, né, sem comer, nada tendo provado. Vocês estão já há muitos dias sem comer, vocês estão enfraquecidos, né, com medo desse temporal, né? Mas vocês têm que se alimentar, porque a gente vai sair dessa. Os presos não estavam comendo, e muito menos, acho que os seus guardiões, né, os seus soldados, né? E ele falou assim, e eu vos rogo, coma alguma coisa, né? Porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vocês se perderá nem um fio de cabelo, aliás, porque nenhum de vocês vai perder nem um fio de cabelo, né? Então comam, se alimentem, né? E ele falou dessa forma, e ele em seguida catou um pão, pegou o pão, orou ao Senhor, deu graça na presença de todos, e depois de o partir, ele começou a comer. Então ele tomou aqui uma atitude de animar as pessoas, né? Nós vemos lá atrás, no começo da mensagem, né, o papel dos irmãos de encorajar-se uns aos outros, né? Encorajar na corrida, encorajar nas lutas da vida, encorajar a ter esperança, encorajar a voltar a servir a Deus, ser encorajados a abandonar os pecados, não é? Como está escrito, que eu vi lá nós vemos lá em Romanos, encorajar a abandonar a vida pregressa, a vida ruim, né? Encorajar as pessoas aqui, animar as pessoas também. Paulo, ele estava animando aqueles homens, que havia muitos prisioneiros, com certeza iam para o julgamento, e quem sabe, né, todos seriam mortos, né? Mas Paulo, ele falou assim, animem-se, comam alguma coisa. Não adianta nada, vocês não estão comendo, vocês não vão ter força para remar, né? Disso depende a vossa vida, né? Porque os barcos, eram a velas, mas tinha boa parte que era dos remos, naquelas partes que não podia ir com a força do vento, por causa das pedras, eles tinham já se aproximando já de onde eles iam ancorar os navios, né, os barcos, eram tudo na base dos remos. E as pessoas sem força, como vai, né, conduzir os remos? Não tem como. Então Paulo, ele usou dessa sabedoria. Ele falou assim, comam alguma coisa, porque disso depende, né, a vossa segurança, comam alguma coisa. E ele deu o exemplo, catou um pão, que tinha ali o pão, né, e orou ao Senhor,
agradeceu a Deus e ele mesmo começou a comer, né? E diz a palavra do Senhor que todos cobraram ânimo e se puseram também a comer, né? Eles viram o exemplo de Paulo. Então vamos nos alimentar. Vamos nos alimentar, porque depende, né, das nossas forças. Se você não está alimentado, você não tem força. Por isso que eu disse aqui a princípio, né? Quando a gente foge, né, das mensagens, a gente foge do alimento que é oferecido pela palavra de Deus, a gente enfraquece, né? E uma pessoa que ela se enfraquece, ela não tem ânimo. Então cabe a nós, né, dar ânimo para essas pessoas. Mas elas têm que aceitar também. Elas têm que querer. Elas precisam aceitar que necessitam de ajuda. E foi isso que os tripulantes do navio fizeram. Eles aceitaram a ajuda que Paulo deu, que era animar e vamos comer, gente, vamos comer, porque se a gente não comer, né, hoje em dia fala assim, que a gente não tem força para nada, né? E todos cobraram ânimo, se puseram também a comer, e eles estavam no navio 276 pessoas ao todo, né? 276 pessoas ao todo, né? E refeitos com a comida, aí eles aliviaram o navio e lançaram parte da carga de trigo no mar. Se veja bem, irmãos, né? Uma vez um colega de trabalho me disse assim, né, que você com a barriga cheia você pensa melhor, né? Você tem a memória sua melhora, né? E se veja bem que eles o navio jogado de um lado para o outro, talvez muitos reclamando, só lamentando da situação, e não se lembraram que só se lamentar não resolve. Tem que ter a esperança de que a misericórdia do Senhor, ela está com você todos os dias de sua vida, né? Então vamos nos animar uns aos outros, né? Nunca vamos contar aos outros, né, coisas desagradáveis, né? Quando a pessoa te convidar, quando a pessoa te contar alguma coisa, né, de ruim. Paulo, ele não se incomodou aqui que a vida dele poderia, quando chegasse no final da viagem lá para Roma, ia morrer. E de fato, ele foi morto lá em Roma mesmo. Ele morreu, né? Não foi agora, não foi nessa época, mas ele morreu. Escapou do naufrágio. E aqui teve outras coisas tão ruins ainda, que depois uma cobra acabou mordendo a mão dele, enfim, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. O que eu quero compartilhar com os irmãos é que apesar de toda essa dificuldade que eles estavam vivendo, Paulo ele não perdeu a esperança. Paulo ele não perdeu a chance de animar os seus companheiros, né? Tanto os soldados que estavam levando ele prisioneiro, como os outros prisioneiros, como Paulo também, que estavam todos ali naquele navio. Isso é o nosso papel, irmãos, né? Nós como igreja de Deus, se a igreja, nós temos que ter essa vida e comunhão, se a igreja ela é vida e comunhão dos filhos de Deus, nós temos que animar uns aos outros. Procurar o seu ombro para chorar, para te contar uma dificuldade, não conte outra pior para ele, não. Mas anime ele, diga para ele que em Deus há esperança, que em Jesus há esperança, e que esta é uma fase que vai passar na vida dele, né? Ajude ele, ore com ele. Nunca conte para uma pessoa que está desesperada algo pior do que ele já está vivendo, irmãos, né? Se você também tem as suas dificuldades, deixe para uma outra ocasião, contar para uma outra pessoa, buscar ajuda com uma outra pessoa. Mas quando alguém precisar da sua ajuda, precisar que você anime ele, né, que você encoraje ele, faça isso. Porque se aquela pessoa te procurou, é porque é você que Deus colocou na vida dele naquele momento para encorajar e animar aquela pessoa naquele momento de dificuldade, né? Certo, irmãos? Eu espero ter conseguido alcançar aí os nossos objetivos, né? E tudo que eu peço, irmãos, né? Não desanime. Encorajem a quem você puder encorajar.
Anime a quem você puder animar, né? Se você tiver dificuldades, procure alguém, né? A Bíblia está cheia está repleta de aconselhamentos, né? A Bíblia, ela é o livro que mais não é autoajuda, não. A Bíblia, ela é ajuda. A Bíblia é a palavra de Deus, aquilo que nos alimenta, irmãos. Então, quando alguém te procurar, ofereça seu ombro, ofereça uma palavra de ânimo, de conforto, uma palavra de encorajamento. Nunca de que a pessoa vai se sentir pior do que ela está, mas sempre diga para ele que em Deus há esperança. E faça como Jeremias, que em meio ao caos que ele estava vivendo ali em Jerusalém, a cidade toda destruída, onde a fome e a miséria dominavam, ele disse assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas elas são a cada manhã. Amém. Que o Espírito Santo possa completar em vocês aquilo que eu não pude falar. Nós vamos, em instantes, aos momentos de oração, irmãos, enquanto a Amanda me passa ali os pedidos, se é que os irmãos pediram, né? Eu quero usar desse momento para agradecer aos irmãos. A Irmandade sabe que nós vivemos alguns dias de muita angústia com o meu cunhado Sérgio, né, o irmão da Silvana. Ele foi acometido dessa enfermidade aí, dessa doença, Covid-19, e a situação dele se agravou que ele precisou ser entubado. E eu quero aqui dizer para os irmãos, né, em testemunho para a glória de Deus, que vocês já estão sabendo também, que sábado passado ele saiu do hospital, mas ele viveu uma semana entubado nessa máquina desse tal do respirador, muito famoso, que até hoje dá o que falar, devido às outras coisas que aconteceu. Mas não é isso que eu quero dizer, irmãos. Não é sobre essa falcatrua, não. Eu quero dizer que Deus é muito bom e que ele, após uma semana entubado, e que a gente sofreu muito com essa aflição, porque o caso era grave e todo dia um médico me ligava por volta de meio-dia e falava que a situação era grave. E eu sei que nós pedimos a Deus que tivesse misericórdia. E nós contamos, né, com a oração de toda a Irmandade, de todos os nossos irmãos. E eu até falei no outro dia que os irmãos de outras igrejas, né, também estiveram orando por nós. Tem irmãos da Igreja Batista do Rosimeire, que trabalha comigo, o Daniel com a Michele, lá de Mogi das Cruzes, estiveram orando também conosco. Tinha uma irmã da congregação cristã que trabalha com a gente também, estava orando em favor, né? E um agradecimento também ao pastor Geraldino. O pastor Geraldino, ele, junto com outros irmãos, né, inclusive aqui de casa, né, e vários irmãos, eles oram às 3 da manhã, 2h50, né, sempre nesse horário, às 3 da manhã. O pastor Geraldino, ele lidera aí, junto com outros pastores, né, um grupo grande de homens e mulheres de Deus que levantam para estar orando. E quando eu passei a informação para o pastor Geraldino que o meu cunhado estava nessa situação e era grave, ele falou: estaremos orando por ele também. E o pastor Geraldino me disse que tem um pastor, agora eu não me lembro o nome, que também foi acometido dessa enfermidade e ficou também entubado num hospital, e ele sobreviveu também pela misericórdia de Deus, e era um dos pastores também que estava às 3 da manhã orando também pelo meu cunhado Sérgio. Então, nossos agradecimentos a todos vocês, né? E na pessoa do pastor Geraldino, agradeço a todos os outros pastores, né? Todos os irmãos que estiveram orando para que nós tivéssemos então o Sérgio de volta na família. Está se recuperando, está em casa, mas o pior já passou, porque Deus é amor, porque Deus é misericordioso. Não é que a gente merece, não. É que Deus é muito bom, irmãos. Deus é bom o tempo todo. Então, por isso que eu
quando me veio a incumbência de falar, de animar uns aos outros, né, e encorajar. Então, quando alguém te contar alguma coisa, né, ore e encoraje essa pessoa, que foi tudo que nós ouvimos, né, de todos vocês que estavam orando pelo Sérgio, né, que Deus iria levantar ele daquela enfermidade, né? E eu tive no hospital, eu vi como é uma pessoa que busca o ar para respirar e não acha, o sufoco que ela passa. Então, irmãos, né, não brinque com isso, né? Confie em Deus. Se previna, se cuide, seja obediente, né? Mas nunca se esqueça que nós temos que obedecer, né, as leis sanitárias, né, e obedecer a Deus e confiar nele. Confia nele, irmãos, né? Nós confiamos, né? E agradecemos a todos os irmãos que oraram por nós e vocês, né, um dia poderão, né, muitos de vocês conhecem o Sérgio e vocês então vão conversar com ele e ver, né, que ele está curado, né? Ele venceu a Covid-19, né? Porque é triste, irmão, você buscar o oxigênio para respirar e não achar. Nunca queira isso para ninguém, irmãos. Mas agradeça muito a Deus. Eu sou grato a Deus por vocês estarem conosco nessa batalha em que nós vencemos em nome de Jesus. Vamos aqui aos pedidos, né? A Edna pede pelo pai, né? Pelo pai dela, nosso irmão José Francisco, para que ele tenha saúde, né? Porque ele também tem um trabalho na igreja que ele realiza e também está impedido de fazer, né, devido a essa pandemia, não pode estar saindo de casa, não pode estar cuidando daquilo que ele gosta de fazer. E que ele possa ter saúde, para que ele possa voltar no seu trabalho. Também a colega de trabalho da Edna, que é a Thaís Messias, que ela está com essa Covid-19, e pelo casal Edson e Rosinéia, né? Então vamos estar orando por eles também, que da mesma forma com que Deus operou, né, na nossa família, o Sérgio foi restabelecido, e tantos outros pastores, tantos outros irmãos, tantas outras pessoas saíram do hospital, porque Deus é misericordioso, não é? Cuida, né? Vamos cuidar uns dos outros, animar uns aos outros, estar orando uns pelos outros. Então, irmão José Francisco, orar por ele, pela colega da Edna, que é colega de trabalho, que é a Thaís, e também que ela está com Covid, né? E também pelo casal Edson e Rosinéia. A Amanda pede pela Suelen, né? Que ela possa ter saúde e emprego também, né? Isso é importante, irmãos, porque a falta de emprego também leva a pessoa ao estresse, leva a pessoa ao desespero, para que Deus, né, continue cuidando dela, que ela tenha um pouquinho de paciência, que a porta vai se abrir, que ela tenha saúde, para quando esse emprego chegar, ela possa estar pronta para trabalhar, né? A Bernadette agradece as orações pelo idoso Paulo Fastino, que já está de alta, né? A Silvandira, é nossa vizinha aqui da rua de cima, não é? Ela agradece aos irmãos, né, pelas orações por seus internados com o coronavírus aí. 2 pessoas, né, ficou internado 1 mês, né? Elas já receberam alta ontem, saíram já do hospital. Então a Silvandira, colega aqui, vizinha nossa, colega da Silvana, ela agradece aos irmãos que oraram juntamente conosco, intercedendo pelos familiares dela. E a Silvana pede oração por Maria Pereira, que é uma senhora, né, já bem idosa. Ela é mãe de uma amiga nossa, que chama Luciene. Essa mulher está internada no hospital. E ela já sofreu o 10º AVC. Né? Ela está no pronto-socorro. Então, orar ao nosso Deus, que Deus ele é soberano em suas ações, irmãos. Né? Deus ele sabe o que é melhor para todos nós. Né? Vamos apresentar essas pessoas e aquilo que eu disse, irmãos. Confie. Deus é soberano. Obedeça a Ele. Seja animado. Né? Seja encorajador das pessoas. Diga para Ele, Deus está pronto, né, para te curar, para salvar você. Oremos. Santo Deus e eterno Pai que está nos céus. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos a Ti, ó Pai querido, nesse momento, em favor do nosso irmão José Francisco, que é o pai da Edna, meu Pai querido, a esposa do José,
que ele possa ter saúde, meu Pai querido, que ele possa ter condição de voltar às suas atividades na igreja onde ele congrega, meu Pai, que ele possa poder ter essa disponibilidade, meu Pai. Pois é uma pessoa que gosta muito, uma pessoa ativa, mas nesse momento ele necessita, meu Pai, mais e mais ainda da tua graça e da tua bondade, meu Pai querido, dando-lhe saúde, meu Pai querido. Concede a ele, meu Pai querido, esta bênção, mais uma vez na vida do teu servo, Pai querido, nosso irmão José Francisco, meu Pai amado. Também tem misericórdia dessa moça chamada Thaís Messias, que é colega da Edna, Pai amado. Ela também está com essa Covid-19. Tem misericórdia dela, meu Pai querido. Não sei o estado em que se encontra, se é muito grave, se não é, se é moderado. Mas o fato é que essa enfermidade, o Pai querido, ela pode até levar à morte, como tem levado a muitas milhares de pessoas já morreram pelo mundo com essa enfermidade. Mas o Senhor é bondoso, Pai querido. O Senhor também tem curado milhões de pessoas, tem restaurado milhões, ó Pai querido. Se centenas morreram, milhares foram curadas, ó Pai querido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Tem misericórdia também do casal Edson e Rosinéia, meu Pai querido. Tem misericórdia deles, ó Pai amado. Sustenta eles com tua graça e bondade. Se eles também estiverem, ó Pai querido, contaminados com essa enfermidade, que a cura aconteça, meu Pai querido, apressadamente na vida deles, ó meu Deus querido, nós te suplicamos. Pedimos também, ó Pai, pela Suelen, meu Deus, que é nossa amiga aqui, Pai amado, que ela possa ter sua saúde restaurada, meu Pai, e uma porta de emprego para ela, meu Deus, mas ela precisa ter saúde, para quando esse emprego chegar, ó Pai querido, ela possa estar apta a exercer as suas funções. Cuida dela, meu Deus querido. Nós temos falado com ela da tua palavra, meu Pai querido. Ela tem assistido a tua palavra, tem ouvido, ó Pai querido, os sermões que são pregados através desses canais, ó Pai querido. Cuida dela, restaura a saúde dela, anima ela, meu Pai querido. Também pedimos a Ti, ó Pai querido, agradecido a Ti, Senhor, porque o Senhor também curou ali o Paulo Faustino, que também já está de alta de um hospital, onde também estava com essa doença, meu Pai, que tem misericórdia dele, Senhor amado. Também agradecemos a Ti, meu Deus, pelos familiares da Silvandira, que também estavam internados durante 30 dias, também com a Covid-19, mas receberam alta. Para a Tua glória, meu Deus querido, eles saíram, ó Pai amado, deste lugar, Pai querido. Tem misericórdia também, ó Pai querido, dessa senhora por nome Maria Pereira, Pai querido. Ela é a mãe da Lucilene, Pai querido. Ela está internada no pronto-socorro. Já tem o 10º AVC. Pai amado que está no céu. Cuida dela, Senhor amado. Faz aquilo que te apraz, ó Pai querido. Que o Senhor é soberano em suas ações, ó Pai querido. Porque o Senhor é que levanta, o Senhor é que abate, o Senhor é que cura, o Senhor é que dá a vida, meu Pai querido. E aquilo que o Senhor fizer, ó Pai querido, nós aceitaremos, ó meu Deus querido, porque o Senhor é soberano em suas ações, meu Deus. Abençoa, meu Deus, as filhas, ó Pai querido, as netas, que ela também te servem numa igreja, Pai querido, ela também te louva, ó Pai amado. Essa senhora de nome Maria Pereira, Senhor, cuida dela, meu Pai querido, faz aquilo que for melhor para ela, aquilo que está, ó Pai querido, no teu agrado. Cuida da família dela, meu Pai querido. Consola todos eles, ó Pai querido. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa os nossos irmãos também, ó Pai querido. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Abençoa os nossos pastores, ó Pai amado, que estão nas direção das regionais, ó Pai querido. Também da Convenção Geral, ó Pai amado. Tem misericórdia, dando sabedoria, meu Pai querido, e fortalecimento, dando condição financeira para a tua igreja, meu Pai. Dando condição física para esses homens e mulheres que ainda trabalham, levando a tua palavra nos lugares mais distantes, ó Pai querido, do continente, ó Pai amado. Tem misericórdia de todos eles, ó Pai. Abençoa para que nós tenhamos em breve a abertura das igrejas, dos templos, ó Pai querido, onde nós possamos estar nos reunindo ali para cultuar a Ti, ó Pai querido. Abençoa, meu Deus amado, todos os teus filhos, abençoa as crianças, abençoa a juventude, ó Pai querido, para que não se esqueça, meu Pai, que embora estamos distantes uns dos outros, mas nós continuamos te servindo, porque o Senhor tem sustentado a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém, Jesus. Queridos irmãos, estamos chegando ao término, né? Eu espero que vocês estejam desfrutando e continuem desfrutando da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que aquilo que nós falamos hoje aqui, desde a escola bíblica, que foi explicado, né, que nós somos um só povo, né? Ali foi falado que os nossos membros necessitam uns dos outros, né? Ali foi explicado que nós precisamos estar unidos, não divididos. Então, animem-se e encorajem-se uns aos outros, né? Estejam sempre conosco, participando dos cultos da escola bíblica. Na escola bíblica, a gente se aprende muita coisa. E às vezes eu fico triste, porque muita gente não participa da escola bíblica. Só entra na hora do louvor. E eu nem sei se também na hora da pregação. Mas faça isso, irmãos. Ajuda, né? Se fortaleça. Isso é bom para você. É bom para todos nós. Se fortalecer no Senhor, né? É na presença de Deus, irmãos, que nós buscamos forças e devemos derramar todas as nossas queixas. Porque Ele tem cuidado de todos nós. Tenha certeza disso, irmãos. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Grande abraço para todos vocês. Obrigado a todos aqueles que participaram conosco, né? Desde da escola bíblica e até agora nesse momento. Certo, irmãos? O moto da UMAP, antes da bênção, né? Da UMAP, porque ele é bem casual para o momento que estamos separados, né? Que o Senhor nos veja e nos guarde separados uns dos outros. Certo, irmãos, né? E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós e conosco permaneça hoje e sempre. Amém.